Boa tarde, aqui é o professor Ailton Charles e vamos começar com o curso de Algoritmos e Programação. Então, o que vamos ver neste curso? Vamos aqui abrir a nossa ficha. Como esta é a primeira aula, vamos fazer uma aula teórica, onde vamos ver o conceito de algoritmos e as formas de representações. Então, como essa é a primeira aula teórica, vamos fazer assim. Teremos umas 4, 5 aulas de algoritmos. Depois vamos para Java. E depois do Java entramos no HTML. Depois do HTML vamos para PHP e assim diante. JavaScript, vamos ver todas as linguagens. A primeira aula teórica. Teremos uma introdução aos conceitos de algoritmos e as formas de representação, onde temos a descrição narrativa, fluxograma convencional e o pseudocódigo. Pseudocódigo seria uma linguagem perto da linguagem Java, uma linguagem para fazer algoritmos. É uma linguagem humana, não é? Então, temos o conceito de algoritmos. Algoritmos seria uma sequência de passos para a resolução de um dado problema. Esse é um algoritmo. O que nós temos que fazer para resolver um certo problema. Então, e falando das representações de algoritmos, temos a descrição narrativa, fluxograma e a linguagem algoritmo, que também é chamada de pseudocódigo. Na descrição narrativa, o que seria uma descrição narrativa? A descrição narrativa é uma linguagem humana, é aquela nossa linguagem, é onde oferecemos os tais passos, ditamos os passos para a resolução do problema, dizemos o que deve ser feito para resolver o dado problema. Como desenvolver um algoritmo? Primeiro, nós temos que definir as ações simples e sem ambiguidade. Sem ambiguidade. O que seria ambiguidade? Sem ambiguidade. Ao resolvermos um algoritmo, como sabemos que o computador é uma máquina, podemos dizer, burra, sem inteligência pessoal, nós tínhamos que indicar ao algoritmo, indicar ao computador passo a passo do que ele tem que fazer para resolver um problema. Nós tínhamos que dizer o que ele tem que fazer para resolver o tal problema. Sem ambiguidade, por quê? Não podíamos fazer algo com duplo sentido ou darmos uma alternativa que poderiam ser 3, 4 ao entender de uma outra pessoa. Tinha que ser algo certo e direto. O segundo passo: organizar as ações de forma ordenada. Nós temos que seguir uma certa ordem, onde um passo complementaria o outro passo. Nós só vamos saltar para outro passo se sabermos se o passo anterior está perfeito. O terceiro passo: estabelecer as ações dentro de uma sequência finita de passos. É onde nós vamos dizer tudo o que ele tem que fazer e tem que ter um limite. Não pode ser algo infinito. Não temos que deixar o algoritmo aberto. Temos que fechar o algoritmo. Temos que definir tudo o que tem que acontecer e fechamos o algoritmo. As tarefas do algoritmo. Uma das tarefas é ler e escrever os dados, avaliar expressões algébricas, relacionais e lógicas, tomar decisões com base nos resultados das expressões avaliadas, repetir um conjunto de ações de acordo com uma condição,
partes de um algoritmo. Todo algoritmo tem que ter uma entrada, um processamento de dados e uma saída de dados. Porque se não fosse isso, não seria um algoritmo. Porque nós queremos resolver um problema. Para resolver um problema, temos que ter a entrada de dados do tal problema. Processar o problema, onde seria o nosso pensamento. O que vamos fazer para resolver o problema. A saída de dados seria o resultado final após a resolução do problema. Aqui temos um exemplo de um algoritmo. Como preparar uma sandes de queijo. Início. Todo algoritmo tem que ter um início e tem que ter um fim. O início. Ponto 1. Início. Ponto 2. Pegar no pão. Ponto 3. Pegar na faca. Ponto 4. Abrir o pão ao meio com a respectiva faca. Ponto 5. Abrir a geleira. Ponto 6. Tirar o queijo da geleira. Ponto 7. Fechar a geleira. Ponto 8. Colocar o queijo no pão. Ponto 9. Fechar o pão. Ponto 10. Fim. Os nossos verbos no algoritmo têm que estar no infinito. Tem que ser algo como se nós estivéssemos a ordenar, né? Temos que ordenar o computador para fazer isso. Ele tem que pegar no pão, tem que pegar na faca e temos que seguir a ordem lógica para a execução desse problema. Muito obrigado. A primeira aula termina por aqui. Conto convosco na segunda aula, onde vamos fazer alguns exercícios sobre algoritmos e na descrição narrativa. E vemos também na próxima aula fluxogramas e pseudocódigo. Muito obrigado e boa noite.